No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um fundo imobiliário que está voando nos últimos meses, e é o KNRI 11. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu apenas apresento os fatos e vocês decidem, através das suas próprias conclusões, se investem ou não nesse ativo. Não temos nenhuma ligação com nenhuma casa de análise e você pode seguir a gente aí em outras redes sociais, tanto no nosso canal no Telegram, onde eu mantenho vocês atualizados sobre informações de fundos imobiliários, e também no nosso Instagram. Hoje a gente vai falar sobre o relatório do KNRI 11, que é o relatório de agosto, mas que foi disponibilizado agora no dia 1º de setembro. O objetivo do fundo é gerar renda de aluguel através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Ou seja, ele é um fundo híbrido que tem tanto investimento no setor de logística quanto no setor corporativo. É um fundo gigante de 3,8 bilhões. Aqui a gente tem o valor da cota patrimonial, que é de 159,88, e a gente tem aqui o último fechamento antes da elaboração do relatório, que foi de 153,92. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre esses números e sobre o seu PVP. É um fundo que tem uma base de cotistas de mais de 238 mil cotistas. Tem aqui a vacância financeira também, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e a vacância física também, que a gente vai falar em um slide específico. Seguindo, a gente tem ali no começo do relatório que no mês de agosto houve alocação aí de um andar do edifício Rochaverá para a Ecoenergia, que é uma empresa que desenvolve, implementa e opera projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Aqui na foto é o complexo Rochaverá. É um complexo aí que tem uma renda mínima garantida, tem uma certa vacância, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também quando a gente vai falar lá dos imóveis. Voltando a falar sobre a vacância física do fundo é de 1,74% e a vacância financeira é de 5,13%. E a vacância financeira ajustada pelas carências é de 6,27%. Aqui a gente pode ver a vacância financeira por segmento. A gente tem aqui, escritório no Rio de Janeiro representa 80% da vacância do fundo, escritório em Minas 15% e os escritórios em São Paulo 5%. O fundo tem 100% de ocupação no segmento logístico. Aqui a gente pode ver a evolução da vacância, que veio lá de setembro de 2021, saindo de 8,16% a vacância financeira, e até então veio caindo para 5,13%, enquanto a vacância física, que era de 3,35%, veio caindo até 1,74%. No mês de agosto, as cotas do KNRI apresentaram uma valorização de 12,7% no mercado secundário, superando a variação do IFIX, que foi de 5,7%. E realmente a cota do fundo andou bastante. Aqui abaixo, eu peguei as cotações de um mês lá no Google Finance para a gente ilustrar melhor como foi essa alta do fundo. No último mês aqui a gente teve uma alta de 9,68% e nos últimos 6 meses foram mais de 15% de valorização do fundo. Complementando aqui o que a gestão trouxe no relatório, mesmo com a recente valorização, as cotas do fundo continuam sendo negociadas com desconto de 3,7% em relação ao seu valor patrimonial, representando, na visão da equipe de gestão, uma oportunidade de valorização adicional, tendo em vista a qualidade da carteira imobiliária do fundo e as perspectivas positivas que vislumbramos para o segmento de edifícios corporativos e centros logísticos nos próximos anos. Aqui ele falou um pouquinho sobre o desconto. Eles levaram em conta a relação preço sobre valor patrimonial. Aqui eu já trouxe em um preço diferente, né, porque do fechamento do relatório até o dia que eu li o relatório, montei aqui todos esses insights para trazer para vocês. A cota já oscilou um pouquinho, então no último fechamento que eu vi, a cota fechou a 151,80, com um VP de 159,88, e a relação PVP aqui é de 0,95, ou seja, até abriu um pouquinho mais esse tal desconto que a gestão cita, que agora está ali próximo dos 5%. Mas quando vocês assistiram um vídeo, pega o valor ali do preço, faz a divisão aqui pelo valor patrimonial, para você ter ali atualizada essa relação de preço sobre valor patrimonial. Agora a gestão fala um pouquinho ali sobre os últimos rendimentos do fundo. Conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 31 de agosto de 2022, o valor de rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de agosto, cujo pagamento ocorrerá no dia 15 de setembro, será de 91 centavos por cota. Aqui eu trouxe o histórico de distribuição do fundo, que eu puxei lá
do Mundo FI. E aqui a gente pode ver tanto a média de pagamentos, que está ali na casa dos 80 centavos por cota, e também a média de dividend yield, que está ali em 0,58 por cota. Aqui a gente pode ver também na linha amarela todo o histórico de dividend yield. Em azul aqui a gente tem os pagamentos. E aqui eu trouxe aqui, ó, rendimentos totais. O fundo já pagou um total de R$ 112,63 dentro desse histórico aqui. E isso dá uma média de 0,79, praticamente 0,80. Quando a gente pega esse yield dos rendimentos totais e divide pelo valor do IPO da cota, a gente tem aí um retorno de 9,52% ao ano em rendimentos. Quando a gente pega os últimos 12 meses e faz essa divisão pelo valor da cota lá no IPO, a gente tem um yield aí de 9,78% ao ano. E por que eu gosto de cruzar esse valor de distribuições com o valor do IPO? É para saber como o fundo andou aí desde seu IPO até o momento em questão de distribuição, já que cruzar esse valor na forma de dividend yield, que é a distribuição sobre o valor da cota atual, na minha opinião não faz muito sentido, até porque tem várias distorções aí nesse múltiplo chamado dividend yield. Quando eu cruzo esse valor com o valor que o fundo fez lá seu IPO, eu tenho uma noção melhor de como o fundo caminhou de lá até aqui em termos de distribuição de rendimentos. O fundo também traz em seu relatório uma tabela de rentabilidade das cotas de suas 7 emissões. Lembrando que as emissões KNRI são exclusivas aí para a base de clientes Itaú, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro a gente vai olhar aqui essa tabela de emissões. A gente tem aqui as 7 emissões, a data em que elas ocorreram, e a gente tem também aqui, ó, valor de referência da cota em cada emissão, a renda distribuída para as cotas daquela emissão até hoje, a gente tem a rentabilidade dessas cotas até hoje também, e quanto rendeu o CDI no período, quanto rendeu aí a rentabilidade de FIIs versus CDI no período, e também a gente tem aqui o Ibovespa no período. São aí benchmarks que a gente pode comparar a rentabilidade das cotas nessas emissões. E é interessante aqui esse valor aqui da primeira emissão, porque eu vou puxar para a gente falar sobre a rentabilidade do fundo lá no finalzinho do vídeo, tá bom? A gestão aqui também informa aqui sua taxa de administração e gestão, que é de 1,25% ao ano. Muita gente chia porque esse valor é superior aos 1% ao ano, mas se tratando de gestão Kinea, vale a pena você trocar ali um 0,25% do seu rendimento ali ao ano pela qualidade da gestão que essa gestora demonstra aí. Principalmente quando a gente olha aí o histórico de performance desse fundo. A gente vê que mesmo sem esse 0,25% ao ano, esse fundo performa muito melhor aí do que muitos fundos, tanto do segmento logístico quanto do segmento corporativo. A gente tem aqui que a administradora é a Intrag, que também é uma empresa do Itaú. O início do fundo, que foi no dia 11/8/2010, a gestão é feita pela Kinea e esse fundo não tem taxa de performance. O último rendimento de cota foi de 0,91, mas a gente já falou sobre isso agora há pouco. Agora a gente vai falar sobre as tais emissões exclusivas aí para a base de clientes do Itaú. Isso atrapalha quem não é dessa base investir no fundo? E a resposta é não. E eu vou te falar por quê. Aqui nesses pontos laranjas, a gente tem aqui todas as emissões do fundo. Então, tem aqui a primeira emissão, e a gente pode ver que após a primeira emissão, que foi feita ali a um preço de R$ 100 por cota, o fundo logo depois chegou a cair abaixo disso, começou a subir. Quando começou a subir, a Kinea chamou uma outra emissão, que foi aqui a segunda emissão. Depois da segunda emissão, a gente pode ver aqui que a cota de novo voltou a cair abaixo do preço da emissão. Quando voltou aqui a performar melhor, veio a terceira emissão, ali em janeiro de 2012. A gente vê que depois dessa terceira emissão, o fundo aqui realmente deu uma engrenada, e aí com isso foi chamada uma quarta emissão, que foi bem abaixo do valor de mercado. Mas quem não participou dessa quarta emissão, ou da terceira emissão, olha aqui, ó, passou anos tendo uma oportunidade de comprar esse fundo abaixo aí, ó, das 3 últimas emissões. E aí a gente vê aqui o fundo voltando depois de 2016 a performar bem. Teve a quinta emissão, o fundo subiu e 1 ano e meio, 2 anos depois,
o fundo volta a cair abaixo do valor da quinta emissão. Ah, mas é muito tempo para ficar sem aportar no fundo. Cara, se você vem construindo uma carteira há alguns anos, é normal você passar um ano sem aportar em um fundo imobiliário se você tem uma carteira diversificada. Então, com um pouco de paciência, a oportunidade vem de comprar o fundo aí a um preço bem descontado. Veio a sexta emissão, o fundo engrenou aqui, ó, e aí veio a pandemia e abriu uma nova oportunidade de compra abaixo do valor das últimas 3 emissões. E aí a gente teve aqui uma emissão aqui, que depois dessa emissão a gente teve aí boas oportunidades até o fundo dessa engrenada que ele deu aí nos últimos meses. Então, novamente, respondendo à pergunta, emissões exclusivas atrapalham os cotistas que não podem acessá-las? Não, não atrapalham. Não no caso desse fundo. Pode ser que em algum momento específico venha algum fundo com essa restrição e de fato o fundo caminhe tanto em linha reta ascendente que acabe atrapalhando, mas não é o caso aí do KNRI11, ok? Falando sobre a carteira imobiliária do fundo, a gente tem que o portfólio do fundo é composto por 21 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, apresentando a seguinte divisão de área por receita por tipologia, demonstrando o equilíbrio existente entre a tipologia de logística e de escritório, conferindo maior previsibilidade e menor volatilidade no fluxo de receitas de aluguel. Ok, vamos olhar aqui gráfico por gráfico. O primeiro é a receita por estado. A gente vê que São Paulo representa 68% da receita do fundo, logo depois vem o Rio de Janeiro aí com 16,98% e que até pode vir a representar mais, já que a maior vacância está aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem Minas aqui com 15,02%. Ok? Aqui a gente entendeu de onde vem a receita por estado, agora a gente vai saber de onde vem a receita por tipologia, ou seja, aqui, ó, no segmento logístico, o fundo tem 57,56% da sua receita, contra 42,44% do segmento de escritórios. Então a gente vê que um pouco mais da metade da receita do fundo vem do segmento logístico, mas o segmento de escritórios aqui é bem representativo. Já por tipo de contrato, a gente tem aqui que 58,45% dos contratos são contratos atípicos, que são aqueles contratos que se o inquilino quiser rescindir, ele tem que pagar aí todos os aluguéis até o fim do contrato. A gente tem aqui que 41,55% dos contratos são típicos, que é o contrato normal, né? Típico, basicamente quer dizer normal. São contratos que podem ser rescindidos ali mediante uma multa. Já a receita por índice de reajuste, a gente tem aqui 32,16% indexados a IGPM e a gente tem aqui a maior parte indexado a IPCA, que é 67,84%. O prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 10,34 anos, com datas de vencimento e de revisionais nos próximos anos, conforme os gráficos abaixo. Então aqui a gente falou que o prazo médio dos contratos é de 10,34%. Jonathan, esse é o vault? E não sei dizer ao certo se é o vault, porque ele fala em prazo médio, só que a gente tem que lembrar que o indicador vault ele é uma média ponderada. E aqui quando ele fala em prazo médio, eu não sei se ele ponderou pelo tamanho dos contratos, e aí de fato seria o vault, ou não, se é apenas uma média simples do número de contratos. Ok? Então, cronograma aqui de vencimento dos contratos, a gente tem aqui que 77% dos contratos vai vencer só lá de 2026 em diante, 9% só lá em 2025 e 8% em 2024. Então, para esse ano a gente tem aí 1% dos contratos vencendo e para o ano que vem 5%. Já em termos de revisional é aquela revisão que se faz no contrato antes ali do vencimento dele. A gente tem ainda 7% aí de revisionais para ocorrer esse ano, 14% no próximo ano e em 2024 a gente tem 24%. O fundo ainda possui uma previsão de receitas adicionais nos próximos meses, com o fim aí das suas carências. Aqui a gente tem o gráfico de absorção de carências do fundo, a gente tem a projeção do incremento de receita conforme o término de vigência das carências previstas aí no contrato de locação que são firmados aí recentemente. E aqui a gente tem o quanto de receita adicional que isso vai gerar. Em setembro aqui R$ 92 mil, R$ 109 mil
em outubro, R$ 176.000 em novembro, R$ 224.000 em dezembro, R$ 245.000 em janeiro e R$ 323 aí em fevereiro. E aqui eu aproveitei para dividir esses valores pelo número de cotas, então desde que não haja emissões aí, esses valores vão representar aí pouco menos de 1 centavo até janeiro, e a partir de janeiro que a gente já tem 1 centavo de incremento por cota e pouco mais aí de 1 centavo de incremento por cota a partir de fevereiro, ok? Lembrem-se aqui na hora de olhar que tem um outro zero aqui, ou seja, esses valores do início são inferiores a 1 centavo, tá bom? Agora a gente vai ver um pouquinho mais a distribuição dos contratos por região geográfica. Aproveitei aqui para sinalizar os imóveis de maior relevância, que é, por exemplo, aqui o edifício Diogo Nogueira. Ele representa 8,8% da receita do fundo. É o imóvel aí mais relevante do fundo em termos de receita. É um imóvel que fica ali na Pinheiros, em São Paulo. Aqui a gente tem todos os edifícios em São Paulo, aqui todos os centros logísticos, com destaque aí para o centro de distribuição Bandeirantes, que fica em Louveira e representa 8,7% da receita, bem próximo aí do edifício Diogo Nogueira em termos de relevância no resultado do fundo. Em terceiro lugar, a gente tem aqui o centro de distribuição de Pouso Alegre, que representa também 8,7% da receita, um pouquinho só abaixo do Bandeirantes. Em quarto lugar, a gente tem o Lagoa Corporate, que inclusive nesse relatório do KNRI, o fundo fala um pouquinho mais sobre esse edifício, traz imagens, traz uma exibição ali virtual do edifício, então vale a pena acessar lá o relatório e ver por você mesmo um pouquinho mais sobre esse edifício. Em quinto lugar, a gente tem também o Boulevard Corporate Tower, com 6,9% de participação na receita do fundo. E em sexto lugar, a gente tem o Centro de Distribuição de Santa Cruz, que fica ali localizado no Rio de Janeiro. Esses 6 imóveis listados, eles representam aí 47,3% da receita do fundo. Lembrando que os imóveis estão ali distribuídos entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, claro, com maior relevância ali no estado de São Paulo. Agora a gente chegou no portfólio de imóveis do fundo. E a carteira imobiliária do fundo é composta atualmente pelas propriedades que a gente vai demonstrar aqui nos slides. Não vou falar, claro, sobre todas, senão o vídeo vai ficar enorme, mas a gente tem aqui, ó, a primeira, o Rocha Verá, que é um complexo que esse fundo comprou junto com outros 2 fundos imobiliários. O imóvel está avaliado aí em R$ 217 milhões. Temos contratos aí típicos firmados pelos inquilinos desse imóvel, e a vacância financeira desse complexo está ali em torno de 30%. Temos alguns locatários lá dentro, como a Votorantim, a SAP e a Boehringer, e a participação do fundo nesse imóvel é de 20%. Aqui do lado a gente tem o edifício Diogo Moreira, um edifício aqui com a BL bem inferior ao Rocha Verá. O edifício ele tem um valor de avaliação aí de 327 milhões. Temos aí um contrato atípico firmado. Não tem vacância financeira esse imóvel, e a principal locatária é a Bunge, e o fundo tem 100% de participação nesse imóvel, por isso a receita dele é tão relevante aí para o fundo. Aqui a gente tem também o Madison, a Bela Paulista, que são edifícios corporativos em São Paulo. Seguindo, temos aqui a Torre 4 do São Luís. O fundo aí tem uma participação de 86% nessa torre. Temos aí como locatários a Pinha, BMG e a GD Solar. Temos o edifício Atenas, temos o Joaquim Floriano e temos aqui o Pinheiros. O Pinheiros é um edifício corporativo que está em desenvolvimento ainda. A expectativa de conclusão ali é para o primeiro semestre de 2026, e o fundo tem uma participação ali de quase 70% nesse imóvel. E até o momento o fundo aportou aí um total de pouco mais de 98 milhões no desenvolvimento aí desse imóvel. Ainda em imóveis corporativos, mas saindo um pouquinho ali de São Paulo, a gente tem aqui, ó, o Boulevard Corporate Tower, lá em Minas Gerais. O fundo tem 100% de participação nesse imóvel. É um imóvel que fica ali em quinto lugar em relevância de receitas ali para o fundo. Locado ali para Google, para WeWork.
tem uma vacância financeira ali de pouco mais de 10%, e os contratos ali são firmados através de contratos típicos, ok? E também temos o Largo Corporate no Rio de Janeiro, que ali é o quarto imóvel em termos de relevância de receita para o fundo. Temos aqui uma pequena vacância financeira no fundo, e esses demais imóveis aqui, tanto o Botafogo Trade Center e o Buenos Aires Corporate, o fundo tem ali participação em 100% ali do imóvel. Aqui para frente a gente tem o CD Bandeirantes, junto com outros centros de distribuições, que já é o portfólio logístico do fundo. Lembrando que o CD Bandeirantes é o segundo ali em relevância de receita para o fundo. O fundo tem participação em 77% ali do imóvel e é alocado para a Magazine Luiza. Temos aqui também o CD Jundiaí, o Mogi das Cruzes e o Itaquá, todos aqui em São Paulo. Temos também em São Paulo o Global Jundiaí e o PIB Sumaré. E a gente tem em Minas o CD Pouso Alegre, que também tem bastante relevância ali, fica em terceiro em termos de receitas ali para o fundo. E a gente tem o CD Santa Cruz, que fica lá no Rio de Janeiro. Para fechar a parte de imóveis, a gente também tem o CD Cabreúva. O CD Cabreúva fica ali em São Paulo, foi desenvolvido recentemente e esse imóvel possui uma certa alavancagem ainda. A gente tem ali 150 milhões ali que o fundo deve em relação à dívida para desenvolver esse imóvel. Essa dívida representa aí 50% aí, aproximadamente da alavancagem, que está ali em torno de 318 milhões. A gente tem aqui as taxas que devem ser pagas, junto aqui com os juros e o índice de correção. A gente tem aqui a amortização de quanto o fundo paga por mês para abater essa dívida, e o vencimento, que é para abril de 2024. Esse centro de distribuição está alocado para lojas Renner, o fundo tem 100% de participação, é um contrato atípico, o fundo desenvolveu para alocar esse imóvel para lojas Renner, e esse ativo está avaliado aí em 639 milhões de reais, ok? Tem uma BL aí de 178.730 metros quadrados. Entrando nas informações contábeis do fundo, o fundo gerou aí quase 11 centavos de receita não recorrente em julho, gerando aí 100,3% da sua receita potencial no mês. O que isso significa? Significa que o fundo tem aqui sua receita potencial, que é de quase R$ 1,20 por cota. Esse é o potencial de receita. A gente tira para ver quanto é que foi a receita, tira a vacância, né? Já que o fundo não realizou esse potencial aqui devido a alguns imóveis estarem relativamente vagos, e a gente tira também as carências e os descontos, que também é uma receita que o fundo não recebeu, para não atingir o potencial. Então a gente tem aqui que o fundo recebeu uma receita recorrente de cerca de R$ 1,09 por cota, porém o fundo também recebeu uma receita não recorrente, uma receita extraordinária, de em torno de 10 centavos por cota, quase 11 centavos. E com isso, o fundo gerou ali uma receita acima do seu potencial, devido a receitas aí não recorrentes. E esse realizado aí pelo fundo foi de quase R$ 1,20. É importante a gente olhar ali as despesas do fundo, que está ali na casa dos 17 centavos por cota. A gente pode olhar aqui, outras despesas, 15 centavos, mais as despesas com IPTU e as despesas condominiais. A gente vê o quão isso é pouco representativo frente às receitas do fundo. E seguindo, a gente tem aqui que a receita de locação do fundo foi de R$ 1,18 por cota no último mês. A gente vê que veio acontecendo uma evolução dessa receita de locação. A média das despesas do fundo no semestre, aqui, esse cinza mais escuro aqui, foi de 18 centavos por cota. 7% dos contratos ainda vão ser revisionados ainda esse ano de 2022, e a alavancagem do fundo está ali em torno de 6,2%, no caso a alavancagem líquida, né? E esse valor representa ali em torno de 357 milhões, ou cerca de R$ 14,80 por cota, que são aí os compromissos financeiros do fundo aí nos próximos meses. Então eu pergunto para vocês, teria o KNR1 esse potencial de gerar R$ 1 ali de resultado por cota ainda nesse ano de 2022, de forma recorrente? A gente pode ver aqui, que o fundo já no último mês, só em receita de locação, já gerou
R$ 1,18. E como a média das despesas ficam ali na casa dos 18 centavos, será que dá para esse fundo gerar aí R$ 1 de cota aí no curto prazo? E isso eu não posso responder a vocês com certeza. Mas a gente olhando aqui, a gente vê que se for mantido aí essa receita de locação nesse patamar onde está e for mantida as despesas nesse patamar também de 18 centavos, é sim possível de acontecer. A gente tem aí 7% dos contratos ainda a ser revisionados e se esses reajustes acontecerem aí de forma favorável, a gente tem sim o potencial desse fundo chegar aí, se não esse ano, nos próximos anos, a uma geração aí de R$ 1 aí para ser distribuído. Podemos ver aqui que além da receita de aluguel, a gente tem também um incremento aí de receita financeira, algumas multas, e a gente tem também a questão aí das reservas aí que o fundo pode guardar para distribuir ao final do semestre. Falando um pouquinho do patrimônio desse fundo, eu não consegui buscar o histórico aí de evolução patrimonial dele desde seu IPO. Porém, o histórico mais longo que eu consegui aqui foi lá do Fundos Explorer, em que a gente tem desde janeiro de 2016, que é um período bem relevante. E ali no ano de 2016, a gente viu que o fundo teve ali uma redução no seu valor patrimonial, mas desde então ali vem sempre evoluindo ali o seu valor patrimonial por cota. Por ser um fundo de tijolo, a tendência é que o patrimônio siga valorizando ali no longo prazo. E o fundo trouxe aqui no seu relatório a valorização patrimonial aí das cotas do mês passado para cá, que foi de 1 centavo, e a tendência é que no longo prazo o valor patrimonial por cota dos fundos de tijolos sempre vá se valorizando, desde que a gente tenha ali uma qualidade ali nos imóveis, uma certa demanda pelos inquilinos, e essa escassez é o que faz valorizar aí os imóveis dos fundos imobiliários. Encaminhando aqui para mais perto do final do vídeo, a gente vai falar do mais importante, né, que é rentabilidade, é dinheiro no bolso. E a gente tem aqui duas formas de olhar para a rentabilidade do fundo. E a primeira é da ótica do retorno simples. O retorno simples é aquele retorno que não considera ali o reinvestimento das cotas. Então a gente tem que do dia 3/12/2010, que é quando o Mundo FI tem essa base de dados aí do KNRI11, o fundo teve uma variação de cota de 48%. E isso é bem representativo, gente. Isso é uma variação de cota média de 4,08% ao ano. Significa que, em média, as cotas do KNRI11 se valorizam 4% ao ano. É abaixo ainda da inflação média, que fica ali em torno de 6,2%, mas a gente está num momento ruim para o fundo, então se essa cota caminhar um pouquinho mais ali, chegar ali nos R$ 180, só essa variação de cota vai superar aí a inflação. Em termos de rendimentos aqui, a gente supera a inflação com um pequeno ganho real. O fundo distribuiu aí cerca de 108,30% em rendimentos, de acordo aqui com a tabela do Mundo FI, e isso dá um total aí de retorno de 156,30%. E esse retorno total significa aí um retorno de 13,29% ao ano. Aqui representado nesse gráfico, em amarelo a gente tem a variação da cota, a gente pode ver que oscilou aí um pouquinho, e o incremento aqui das distribuições de dividendos. Já aqui no retorno composto, que considera o reinvestimento de dividendos, eu puxei os dados da plataforma Mais Retorno, mas aqui a gente pode ver que o início é em 4/9/2012. E aqui em cima eu já puxei esses dados lá da tabela que o fundo traz no seu relatório, que é a tabela de emissões. A gente viu lá que o retorno acumulado do fundo desde a primeira emissão é de 247,37%, isso lá em 15/9/2010, são 2 anos de diferença, e como são os 2 anos iniciais, em termos de retorno composto, isso faz total diferença, visto que os primeiros anos são onde a gente gera mais retorno quando a gente vê da ótica aí do longo prazo. Então, quando a gente pega isso aqui e anualiza, que não é simplesmente dividindo pelo tempo e, na verdade, aplicando uma formulazinha aqui de juros compostos, a gente vê que esse fundo teve um retorno médio de
praticamente 11% aí ao ano desde o seu IPO. Aqui embaixo, eu acabei trazendo o gráfico para ilustrar bem. Não daria para a gente fazer essa comparação com o IFIX, porque o IFIX ele veio pouco depois ali do KNR11. Então, e se aqui a gente vê que o KNR11 está com retorno de 86% contra 93% do índice aí de fundos imobiliários, o IFIX, se a gente jogar isso aqui, esse gráfico aqui ele ia um pouquinho mais lá em cima e o IFIX permaneceria aqui porque aqui é de quando começou o IFIX, tá bom? Então, esse foi o relatório do KNR11 comentado aí por mim. Eu quero saber se você gostou desse tipo de conteúdo. A gente pode fazer aí uma cobertura periódica dos relatórios do KNR11, talvez não todo mês, porque pelo trabalho que dá e pelo fato de que eu quero cobrir também alguns outros fundos. Então, talvez 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, que seria ali o ideal para acompanhar esse fundo, já que é um fundo bastante seguro, bastante sólido, com bastante histórico. Não tem essa necessidade do cotista estar ali acompanhando esse fundo no mês a mês, porque é um fundo ali tranquilo comparado a outros fundos que os cotistas devem ter em carteiras que necessita desse acompanhamento mais próximo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para eu entender que vocês estão gostando desse formato de conteúdo. Deixa um comentário aí, ou com uma dúvida, ou deixando um feedback para motivar a gente a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. E convido vocês também para conhecer as nossas redes sociais. É só pegar o celular de vocês e escanear aí os QR Codes, ok? Na descrição também eu vou deixar mais alguns links importantes. Eu sou Jonathan Almeida, sou especialista em fundos imobiliários e te vejo no próximo vídeo.